Quando você está falando bastante aí de valores, de como a secretaria investiu 200 milhões e tal, existe uma discussão muito politizada e populista que acha que o Estado não deve investir em arte, que isso deve ser uma coisa independente, que o artista deve se virar e que as prefeituras, o governo e até mesmo a República não deve colocar essa grana aí. Isso aí é o seguinte, né? Nas cavernas não se fala de outra coisa, né? Essa é uma visão primitiva, obtusa, arcaica, completamente fora de propósito. Se você trouxer um conservador inglês clássico aqui falar isso para ele, ele não vai entender o que você está dizendo. Porque, assim, você vê lá na Inglaterra, né, assume o Partido Conservador o governo, a discussão lá em relação à política cultural não é se tem ou não tem, a discussão é como. É o quê? Como fazer, o que fazer, exatamente. Mas não se vamos fazer ou não, né? Exatamente. Não é assim, se... Não tem. Eles não... Entende? Então, assim, tem que ter os órgãos, tem que ter os mecanismos de fomento, o Estado, sim, tem um papel na cultura. Eu vou dizer um negócio para vocês, assim, muito simples, tá? Assim, se não tivesse Estado na cultura, a gente não teria as pirâmides do Egito como elas estão hoje. Tá? Elas já teriam sido transformadas num shopping center. Verdade. Pois é. Simples assim. Então, assim, é óbvio que precisa, é óbvio que tem que ter, tá certo? Agora, a questão é como, né? Assim, não precisa ser populista, não precisa gastar mal, tem que buscar resultado, tem que ter eficiência, tem que ter eficácia, tem que ter controle, enfim, tudo isso. Eu digo controle no sentido da execução, né? Sim, assim, sim, do rigor da execução. Não, por outro lado, tem que ser democrático, não pode ter dirigismo, tem que ser plural, né? Não pode ser só os amigos. Não pode fazer só vamos fazer uma arte nacional. É isso, exatamente. É isso. Chico, olha, eu vou falar um negócio polêmico aqui para vocês. Mas é para isso que você está aqui. Eu vou dizer um negócio. Não que eu seja adepto, né, do que o Roberto Bonfim estava tentando fazer. Mas ele foi menos pior do que o que está acontecendo hoje. Sérgio, e aí? Ele é menos pior do que esse Mário Frias. O que está acontecendo, Sérgio? Então... O que está acontecendo é que o projeto do governo Bolsonaro para a cultura finalmente aconteceu. Porque o governo Bolsonaro... dando certo, então. Exatamente, está dando certo. Para eles. Para eles, claro. Para o Brasil, inteiro. para a sociedade brasileira, para a cultura brasileira, é um horror, é uma tragédia. Mas tá dando certo. Porque, na verdade, assim, o Roberto, ele queria fazer alguma coisa. Visão errada, equivocada, mas ele queria fazer alguma coisa. O Mário Frias está lá para destruir, meu Deus, para que não haja nada. Porque essa é a visão deles, essa visão da guerra cultural. Isso aí é um negócio sensacional. Porque é o seguinte, eu já achava que o Gramsci era uma coisa primária. Né? Aí vem um sujeito, lê o Gramsci, leva a sério e cria a antítese do Gramsci, que obviamente é tão primária quanto o próprio Gramsci, né? Só que pior ainda, né? É um negócio impressionante. Essa visão de guerra... Bom, não sei, cara. Porque parece só que ele tá tipo... Tipo, não sabe o que tá fazendo. Ele tá lá. Ele só tá querendo responder ao chefe. Não, eu sou da tese do Andreasa. Tem método. Tem método? Tem método. Não acho que isso seja... assim, claro que tem assim, um componente de primitivismo, de boçalidade, de estupidez. Tem, claro, evidentemente, né? Mas tem um projeto. E isso está a serviço de um projeto, né? Sim. Enfim, então tem método, tem organização, tem estrutura. É um projeto que, assim, o país não ganha nada, porque, como você bem disse, existe uma economia criativa, existe forma de ganhar dinheiro fazendo teatro, fazendo filme, participar cada vez mais fazendo podcasts. Fazendo podcast. Pô, a gente está aqui, né? Você imagina esse lugar que nós estamos aqui,
que é um estúdio para podcasts, né? Sim. Pô, isso aqui é um negócio bacana, emprega um monte de gente vem aqui, grava os seus podcasts, ganha dinheiro, vende publicidade, tem audiência, informa o público, forma o público, enfim, você está movimentando, né? Exatamente. A economia, movimentando a cultura, cultura, expressando os valores, os sentimentos, as visões, os princípios e tal, e sustentando uma estrutura com gente ganhando salário, pagando as suas contas, vivendo honestamente, dignamente. Então, a gente tem um exemplo aqui. Aqui a gente tem um exemplo de economia criativa que é super legal, que é super bacana, né?